para falarmos de alergias de pele, nós precisamos falar sobre qual tecido embrionário nós estamos lidando. Tá? Então, sem entrar muito em alguns termos técnicos, enfim, nós vamos falar do ectoderma. E por que ectoderma? Porque ectoderma que é o tecido embriológico que vai dar origem à nossa pele. E aí nossa pele tem algumas camadas, enfim, mas essa camada mais externa, chamada de epiderme, ela é formada a partir do ectoderma. Isso significa que nós precisamos saber qual o contexto que está por trás do ectoderma. E por trás do ectoderma nós temos um forte sentimento de contato ou separação. Como assim? Se são opostos, justamente. Nós temos uma parte de sentimentos muito fortes que estão relacionados a um contato indesejado. Ok? Então, por exemplo, um ladrão que segura a sua mão é um contato indesejado. Uma barata que anda pela sua mão é um contato indesejado. Uma pomba que passou voando sobre a praça e resolveu deixar ali a sua marca e você estava sentado no banco da praça é um contato indesejado, ok? Agora, nós falamos também de uma conotação de separação. E separação é uma separação que eu não queria que acontecesse. Então, por exemplo, um adeus, um último beijo, Quem aqui assistiu Ghost? Né? Lembra daquele filme antigo que estourou nos cinemas, na época era videocassete, né? Todo mundo locava, ia lá na locadora, não existia Netflix, e todo mundo ia na locadora para locar Ghost. Mas na cena do Ghost tem uma cena de contato e separação, na verdade de separação. Separação que não queria existir. Lembra quando a Whoopi Goldberg, né? A falsa freira, que ela tinha um cheque altíssimo e ela não queria depositar. E o espírito lá falou para ela que ela tinha que doar para uma instituição de caridade, né? Não, falsa freira não, é porque ela fez outro filme, né? Ela fez também Mudança de Hábito, né? Nesse filme ela tinha que doar, ela era uma falsa vidente e ela tinha que doar um cheque altíssimo para uma instituição de caridade. E aí ela segurava o cheque fortíssimo e duas freiras tentavam puxar, porque era uma doação e ela não queria se separar daquele cheque. Então é uma das cenas engraçadas do filme que ela não queria se separar, ok? Então, mas você, como eu disse, você pode ter um último beijo, você pode ter um último contato, né? Um abraço. E isso tudo, pessoal, sempre em 4 aspectos. Então anotem aí, tudo que nós vivemos na nossa vida, de todos os aspectos, a nossa percepção capta a partir de 4 momentos, possíveis momentos. 1, o real. Sim, realmente eu tive um contato indesejado. 2, simbólico. Simbólico, a pessoa nem encostou em mim, mas eu me senti tocado. 3, imaginário. Imaginário é quando eu só de pensar que alguém vai me tocar, só de pensar que algo vai me tocar, eu já sinto tocado. E, finalmente, o virtual. Eu vejo alguém ser tocado e eu sinto algo em mim como se fosse em mim. Eu sinto como se tivesse sido em mim. Então, esses 4 aspectos que o nosso cérebro não entende o que é somente real. Ele entende também o que é simbólico, ele entende também o que é imaginário, ele também entende o que é virtual como sendo dele. Então, para falarmos de alergias, nós temos que saber que às vezes uma pessoa nem encostou ou talvez não se separou realmente, mas o nosso cérebro entendeu assim, ok? Então, justamente é a partir daí
que nós podemos começar a desenvolver alergias, alergias de pele. E o detalhe, o bom é que o ectoderma ele é bem generoso no sentido de que onde surge o sintoma é exatamente onde eu senti um contato indesejado ou uma separação não desejada, ok? Então, se eu tenho um sintoma aqui na minha mão, é aqui que eu senti aquela situação. Se eu tenho um sintoma aqui na minha pele, na testa, é onde eu senti um contato indesejado ou uma separação não desejada. Então, vão tomando nota desses aspectos importantíssimos, porque eles vão construindo todo um raciocínio de entendimento do fator causal, ok? Então, as alergias, na verdade, elas se manifestam de 1001 formas, né? Por quê? Porque algumas alergias coçam, algumas alergias vão ficar um vermelho no local, né? Ficam avermelhados. Algumas alergias vão causar erupções, algumas alergias vão causar descamações, algumas alergias causam inclusive inflamações, ok? Então as alergias, na verdade, elas são muito abrangentes. E por isso que muitas vezes tem que se fazer testes. E a partir dos testes, você é alérgico a tal coisa, então tem que evitar isso. Isso, na verdade, não é um tratamento. É um desvio daquilo que foi detectado como fator irritativo ou irritante. Então, uma pessoa, ela pode, por exemplo, desenvolver uma alergia e essa alergia durar anos ou durar uma vida inteira. E aí ela fica passando pomadas, ela fica utilizando às vezes, corticoides, né? Quando está em crise, ela fica tentando se esquivar dos agentes irritativos, porém, isso não resolve, isso apenas ameniza. E se só ameniza, a partir do momento que ele está de novo em contato com o agente irritativo, ele desenvolve novamente a alergia. E essa alergia, como eu disse, é muito importante observar o seguinte: é uma alergia que vai se manifestar exatamente no local onde você sentiu um contato indesejado ou uma separação não desejada. O que isso significa? Que às vezes você tem uma alergia no olho, tem alergia nas partes íntimas, você tem alergia alergia onde coloca-se na orelha o brinco, no brinco. E aí às vezes é de um lado só, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que estava perguntando sobre o curso de bioalinhamento e ela falou: puxa, no curso de bioalinhamento eu vou conseguir entender por que eu tenho alergia de colocar brinco e essa alergia é apenas em um lado, só numa orelha. Eu falei: sim, você vai conseguir entender isso e vai conseguir se tratar. E ela falou: puxa, eu quero me inscrever. Então, olha como que as pessoas têm uma dificuldade em encontrar o fator causal para finalmente resolver. Porque certamente ela já buscou outros tipos de tratamento, mas sem uma resolução definitiva. E por que não tem uma resolução definitiva? Porque não foi na causa, não foi um tratamento que vinha ao encontro da causa. Ela utilizou de tratamentos que certamente cuidava do sintoma. E quando você cuida do sintoma, você causa uma melhora daquele sintoma, mas é temporária. E quando nós falamos de correção, de resolução, nós não queremos uma resolução temporária, nós queremos uma resolução definitiva. Ou seja, daqui a 6 meses, se eu colocar um brinco novamente nas 2 orelhas, eu não vou ter alergia em nenhuma. Tem gente que tem alergia na mão, nos anéis, colocar luva, né? Eu conheci um médico, cirurgião, que tinha alergia do pó, o talco que vem na luva. E ele ficava trocando de luvas constantemente, as marcas, e nenhuma marca satisfazia.
satisfazer no sentido de não dar alergia. Às vezes fica 5, 6 horas, né, fazendo cirurgia. Imagina o grau, ele descamava inteiro a mão. Uma alergia, ela não surge assim do nada. Puxa, que azar, agora eu sou alérgico a talco. Não, agora eu sou alérgico a borracha, né? Agora eu sou alérgico a couro. Então, não. Esqueçam isso. Os fatores irritantes ou que causam uma irritação, eles são, na verdade, um trilho. Eles não são causais. Por quê? Porque você, de repente, usou talco uma vida inteira, e só a partir de agora que você tem alergia. Então, não é do talco, é da situação que eu vou explicar já já. Né? E quando a pessoa tem alergia a animais? Então, tem muitas pessoas que têm, né? A pelo de cachorro, pelo de gato, né? Pena de passarinho, alguma coisa assim. A tapete, né? Isso tudo hoje nós estamos falando de alergia de pele, tá? Nós não vamos entrar hoje em alergias respiratórias ou alergias gástricas, né? Tudo bem? Então nós vamos falar de alergia de pele. Então a pessoa que de repente ou começa a coçar, ou fica vermelho, ou fica uma área, parece que até meio inflamada de tanta irritação lá na pele, ok? Então lembrando sempre, precisa ter um contato, você precisa de um momento onde você teve um contato indesejado ou uma separação não desejada, ok? Quando isso? Um pouco antes do início dos sintomas, ok? Para que você desenvolva uma alergia de pele, é preciso que você viva uma situação impactante, ao mesmo tempo inesperada e que tenha um contexto dramático, onde você viveu um contato indesejado ou uma separação desejada, mas não conseguida. Onde? Exatamente no local onde você tem a manifestação do sintoma, ou seja, onde você desenvolveu aquela alergia. E se for uma alergia generalizada? Por onde começou essa alergia? Por onde começou? Por onde começou é exatamente o local onde você sentiu um contato indesejado ou uma separação não desejada de maneira drástica, impactante e ao mesmo tempo inesperada, ok? Então, você precisa ter uma combinação de fatores, porque assim como quando a gente trabalha, a gente usa aquele ditado assim, depois vão falar que é sorte. Então, o que acontece com os nossos sintomas, ou as doenças que nosso corpo desenvolve? É que você tem um conjunto de situações que precisam somar-se e precisam vir ao encontro de uma percepção dramática para que você desenvolva. E aí depois vão dizer que foi azar. Exatamente assim. Então nós já temos um ditado para o bioalinhamento. Depois vão dizer que foi azar. Ok? Mas na verdade é um conjunto de percepções associados a uma cena específica da sua vida, onde você viveu uma situação impactante, inesperada e dramática. Ok? Todo mundo anotou aí? Agora, como é que nós podemos abordar uma pessoa que tem esse sintoma? Então você está lá conversando de boa e a pessoa fala assim, nossa, começa uma coceirinha, começa uma coceirinha, e o detalhe da coceira é que sempre a coceira vai indicar que você quer se separar de algo. Por quê? A coceira, olha só, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando arrancar uma informação. E é exatamente isso. Olha, percebem o sentido biológico? Percebem como que o corpo faz tudo no sentido de não somente ganhar tempo, mas de sobreviver? Olha só. Então eu começo a me coçar. Mas foi aqui que, deixa eu pensar, uma barata passou. E se uma barata passou aqui, era um contato totalmente indesejado, onde eu senti como impactante, inesperado e dramático, porque eu tenho horror a baratas. Então,
Posteriormente a essa cena que eu vivi, eu começo a me coçar, exatamente onde a barata passou. E aí eu começo a me coçar. Qual é a reação aqui, o sentido? O meu organismo quer arrancar uma informação. Como que eu arranco uma informação? As células, elas guardam informações. Então, primeiramente, eu vou ficar tentando me lavar. E sabe aquela coisa, por exemplo, de a sensação de que aquelas perninhas estão andando aqui ainda? Então, é uma informação que ainda não foi embora. Como que essa informação pode ser jogada fora? Porque a lembrança não está somente aqui na nossa cabeça. A lembrança está no nosso tecido. Porque senão eu vou começar a coçar a cabeça. Eu coço exatamente onde existe a informação do fator causal. E quanto mais eu tiver contato, ou com uma lembrança, ou com toda vez que eu vejo barata, ou eu desconfiar que aquele lugar pode ter passado uma barata, cheguei em uma casa e eu falo, puxa, eu acho que nessa casa tem barata. Eu vou começar a ter coceira. Por quê? Porque eu começo a reviver inconscientemente a minha cena dramática, ok? Então, não precisa ser sempre consciente, tá? Essa lembrança. Toda vez que você tem contato com algo que faz o seu organismo lembrar-se, consciente ou não, daquele fator, ou seja, um acesso ao fator causal, você vai desenvolver a sua alergia. É a crise, né? A crise da alergia. Então eu dizia que não é um azar, você não é vítima da natureza desenvolver uma alergia, né? Eu dei aula para um aluno, na época que eu era professor de faculdade, e esse aluno, ele tinha uma alergia que era generalizada, ele descamava toda a pele, tá? Só que não era sempre, o interessante era isso, era em determinadas épocas do ano, mas era generalizado, o rosto, a face, até a ponta do dedão, então descamava de tempos em tempos. Isso era um tipo de alergia que ele não tinha achado ainda um processo de cura ou de resolução. Quando uma pessoa ela tem uma alergia, você já sabe que você precisa perguntar onde iniciou essa alergia. Foi no punho? Foi na face? Foi numa orelha? Onde que começou essa alergia? E segundo, você vai perguntar o que aconteceu antes do início dessa alergia. Mas em que sentido? O que aconteceu de impactante, inesperado e de forma dramática, ok? Então, por quê? Porque se for só uma historinha, isso não é a pessoa levar um susto, a pessoa, não gostei disso, mas se era algo esperado, tá tudo certo. Aquilo ali é transitório, é um sentimento transitório e passa. Nós precisamos de histórias que sejam impactantes, inesperadas e que tenham um contexto dramático. Como que eu vou saber que tem um contexto dramático? Essa pessoa, quando está contando, ela apresenta sinais. Ela tem distorções, né? Então, eu vou deixar os detalhes para quem para o curso, porque aí a gente ilustra muito mais. Mas a pessoa apresenta distorções, por exemplo, uma engolidinha seca, né? Então, quando essa pessoa está contando o drama dela, é diferente dela falar, puxa, eu sofri muito, porque eu me assustei naquele momento. Olha só, é diferente dela falar, puxa, aquilo não teve como, nossa, eu fiquei assim em pânico. Veja que eu parei, dei aquela embargada na voz e tal. Então nós precisamos dessas distorções quando a pessoa está contando a historinha dela, tá? Para que a gente consiga diferenciar. Oi, Fernanda! A gente consiga diferenciar o que é uma historinha, um mimimi. O que é o mimimi? O milindre. Ou seja, a pessoa está fazendo tempestade em copo d'água de uma situação realmente dramática. Uma situação dramática, ela não consegue, ela não consegue disfarçar o momento em que ela foi pega de surpresa. Então, esse é o início da abordagem, onde nós precisamos identificar o fator causal.
Quando nós identificamos o fator causal, fica muito mais fácil entendermos que a percepção naquele momento criou um registro. Só que é um registro que não é somente aqui. É um registro aqui no nosso cérebro e um registro onde eu senti o contato separação. Então vamos contar uma historinha aqui. Você estava andando na rua e chegou um ladrão e passou por você querendo pegar a sua bolsa e você tentando sair dali daquela cena e ele pegou na tua mão. E agora você, na verdade, está em contato com o bandido, contato direto, contato real com o bandido. Então o que acontece? Assim que você consegue se livrar dele, você falou, puxa, como eu fui louca de ficar segurando minha bolsa, ele segurou minha mão tentando me agredir, eu não sabia sair da cena, como que eu pude ter essa reação e tal. Mas a história é o seguinte, houve uma situação impactante, inesperada e uma história dramática. E ao mesmo tempo houve um contato indesejado. O que vai acontecer? Nessa mão vai começar uma alergia, um processo alérgico. Ok? Quer ver só? De uma forma simbólica. Uma pessoa chegou numa festa. Você chegou numa festa, numa balada, e aí você tem uma amiga. Você sempre tem dois tipos de amiga, né? Aquela amiga que te salva de qualquer roubada e aquela amiga que te coloca numa roubada. E aí essa amiga que te coloca numa roubada, ela estava muito inspirada naquela noite e ela veio e te apresentou um cara muito estranho. E ela te apresentou um cara muito estranho e falou assim, olha amiga, deixa eu te apresentar esse meu amigo aqui, eu acho que vocês têm muito a ver e eu acho que vocês têm que conversar. E ela saiu e deixou vocês dois ali. E você queria sair da situação e não conseguia, você estava meio acuada ali em um canto e querendo sair da situação. E aí, o que acontece? Esse cara diz para você, ele fica olhando nos seus olhos e na sua boca, nos seus olhos e na sua boca, nos seus olhos e na sua boca, nos seus olhos e na sua boca. Ele não te encostou, mas ele fica olhando nos seus olhos e na sua boca, nos seus olhos e na sua boca. O que acontece? Você pode ter se sentido tocada. Porque na hora que a coisa estava quase acontecendo, chegou a outra amiga que te tira das roubadas. Ela falou, amiga, eu preciso de você, vem cá. E te tirou dessa roubada. Mas você se sentiu tocada por aquela pessoa que você não queria de jeito nenhum beijá-la. Ok? Então, mesmo esse nobre cidadão não tendo encostado um único dedo em você, você pode desenvolver uma alergia no seu lábio. E aí as pessoas vão falar, nossa, é herpes, é não sei o que, um monte de coisas. E na verdade é só o resultado de uma situação impactante, inesperada, de uma maneira dramática. Ok? Onde você se sentiu tocada. Se sentiu, não foi, mas se sentiu. Então, já que você já sabe alguns princípios, alguns conceitos e alguns fundamentos, o que é que você pode fazer na prática para dar um fim na alergia de pele ou que você tem ou que um amigo tenha. Então, quando você faz essa abordagem, você acaba de descobrir o fator causal. Yes! É hora de quase estourar uma champanhe. Por quê? Porque descobrir o fator causal é coisa muito séria. Porque é esse fator causal que vai conduzir você a uma resolução total. Nós estamos falando de um tratamento definitivo, onde muitas vezes essa pessoa está dependendo de pomadas, de simpatias, de qualquer coisa, de medicamentos, porque tem uma alergia de pele que dura anos. Às vezes é uma alergia que vai e vem, mas dura muito tempo, tá? Ou, aliás, mesmo que dure aí apenas alguns dias, é recente, mas ninguém quer ter, ninguém precisa ter. O importante é isso, quando você entende a sua biologia, você também entende o quanto você é capaz de elaborar estratégias para resolver
Ou seja, você é capaz de mudar sua biologia? A resposta é simples, sim. Então vamos lá. Você descobriu o fator causal. O que eu faço com essa cena agora? Então você já descobriu se é um contato indesejado ou se é uma separação não desejada. Vamos falar primeiro do contato indesejado. Você precisa dar sempre uma conotação contrária, tá? Então, se você perdeu o contato, se você teve um contato indesejado, você precisa oferecer para essa pessoa uma lembrança, alguma situação de um contato desejado. Se ela teve uma separação não desejada, você precisa trazer eventos, lembranças reais de coisas ou de situações em que ela se aproximou de algo. Então sempre será o contrário da percepção que levou à causa. Então o que eu preciso para que essa pessoa resolva esse sintoma? Eu posso ir lá no ouvido direito. Por que o ouvido direito? Para quem é bioalinhador, sabe exatamente o porquê. Mas o lado direito, dentro de toda uma fundamentação científica, é o lado receptor, vitalmente receptor, ok? Então, você vai lá no ouvido direito da pessoa e vai dizer para ela o seguinte: olha, você precisa lembrá-la do que aconteceu. Olha, há 2 anos atrás você foi surpreendida porque uma barata passou na sua mão. Então você lembra a pessoa da causa. Segundo, você vai informar essa pessoa de que aquilo está pertencendo ao passado. Então, olha, mas isso foi há 2 anos atrás. Hoje essa barata não está mais aqui. Simples assim. E terceiro, você vai dizer ao contrário. Da mesma maneira que você ficou traumatizado dentro da sua percepção por conta de um contato indesejado, você também certamente tem muitas lembranças, muitos fatores localizados lá no seu passado que trazem lembranças muito gostosas, muito prazerosas, né? O toque da sua mãe acariciando a sua mão, o toque de um namorado, o toque de uma namorada, a própria textura de um brinquedo de pelúcia. Então, essa mão registrou um contato indesejado? Sim, mas ela também registrou 1001 contatos desejados. Mas o mais importante é que hoje, aqui, no tempo presente, você pode escolher quais os contatos que você deseja ter exatamente aqui, onde iniciaram os sintomas. Você pode escolher um carinho, você pode escolher uma textura, você pode escolher uma temperatura, você pode escolher exatamente tudo. Por quê? A sua vida acontece aqui no tempo presente. Então, quando você parece um conselho? Não. Conselho é mais ou menos assim: olha, acredita, vai dar tudo certo. Olha, não faz mais isso que não vai acontecer mais. Olha, conselho é algo temporário. Por quê? Porque quando a pessoa volta para o seu ambiente, normalmente os sintomas também vão voltar. Conselho é bom? É, mas ele tem data de validade. E a data de validade é muito curta, geralmente alguns minutos. Porque logo depois passa o efeito, ok? Agora, isso tudo que eu estou passando para vocês tem palavras-chave inseridas. E palavras-chave que vão ao encontro do quê? Do fator causal. E é por isso que o organismo reage. Então o que eu quero dizer é o seguinte: essas palavras-chave quais são no contexto de alergia de pele? São as palavras de devolver um contato ou palavras de eliminar algo. Então sempre é o contrário. Ok? Então o importante é que você sempre fale algo positivo. Sim, hoje aqui no tempo presente já é um novo momento. Hoje aqui no tempo presente você pode escolher o contato que você deseja. Hoje aqui, enfim, isso é positivo, é sim.
Só que isso não basta, você precisa das palavras-chave. Hoje você já pode escolher o que você deseja ter contato. Aí é uma frase-chave poderosíssima. Por quê? Porque o que causou foi um contato indesejado. Nesse exemplo que eu dei para vocês. Ok? E no caso de uma separação, né, não desejada? Então, olha, você... Pode ser de um relacionamento. Né? Então, olha, você viveu esse drama de uma maneira impactante, inesperada, uma separação que você não esperava isso. Mas, hoje, aqui no tempo presente, você pode devolver contatos que foram perdidos. Quais são esses contatos? Devolver contatos que não exatamente precisa ser desse relacionamento. Devolver contato significa, talvez, buscar um novo relacionamento para devolver, não é aquele contato específico, é devolver contato de ser acariciado. Devolver o contato de ter simbolicamente, real, imaginário, virtual, um contato. E não necessariamente precisa ser daquela pessoa que foi embora. Você precisa devolver o contato de ser acariciado, de ser tocado com carinho, de ser, enfim, de ser um novo registro de percepção na sua pele, ok? Então isso que é importante. Por que resolve? Porque nós estamos falando de palavras-chave e não de conselhos. O conselho, como eu disse, é bom? Lógico que é, mas saiba que ele dura apenas alguns minutos. E as palavras-chave são palavras quase que mágicas. Só não são mágicas porque mágica, na verdade, é um ilusionismo, né? E são palavras muito poderosas, tá? E por isso que tem que ser falado no ouvido direito. O ouvido direito é o ouvido receptor do nosso organismo, ok? Então, se você deseja fazer um elogio para alguém, faça no ouvido direito, ok? Que aí ele entra, é processado. Se a pessoa quiser eliminar, ele primeiro tem que ser processado na sua mente, tá? Na sua consciência. Agora, do lado esquerdo já é o lado eliminador. Então, se você falar algo do lado esquerdo e a pessoa quer eliminar, ela nem precisa processar. E por isso que ela elimina com muito mais facilidade. Quando a pessoa tem alergia do sol, quando se expõe ao sol por 30 minutos apenas, já enche de bolinhas. Então, vamos pensar o seguinte. Tem pessoas que ficam lá 1 hora, 2 horas, 3 horas no sol e tá tudo bem, vai ficando moreno e, enfim, chega na cor dela, que ela deseja, fica com as marquinhas do verão, não é? Fica bacana. Mas o que acontece? Tem pessoas que nem precisa ficar exposto ao sol. Só aquele mormaço, né? Você fica embaixo do guarda-sol e só aquele mormaço é o suficiente para causar uma alergia de pele, uma irritação. Então, vamos relembrar tudo que nós falamos. Você precisa identificar quando é que iniciaram esses sintomas. Segundo, por onde começaram esses sintomas? Em que parte do corpo? Ok? E terceiro, o que é que aconteceu antes do início dos sintomas? Agora uma dica importantíssima. Se a pessoa tem uma alergia de pele toda vez que ela se expõe ao sol, é porque naquela historinha, antes de iniciar os sintomas, tem algum contexto que o sol está envolvido. Por quê? Eu preciso de uma situação impactante, inesperada e dramática. Então vamos supor que a pessoa estava na praia e lá na praia aconteceu uma situação que ela foi pega de surpresa, né? Impactante, inesperada, e era um dia que estava muito quente. E o que mais chamava a atenção era justamente que ela estava lá nesse sol quente. Então o sol, ele é um trilho do conflito, tá? Então, ele não é o fator causal, ele é um trilho, tá? Ele é o intermediário. Por quê? Toda vez que essa pessoa se expõe ao sol, o organismo dessa pessoa se lembra, ele revive. E ele revive não é aqui,
na cabeça, na memória consciente? É exatamente na pele. E quando revive na pele, a pele vai ter reações, tentando eliminar aquele calor que está muito forte, né? Por exemplo, se uma pessoa foi roubada, uma pessoa estava lá com seu guarda-sol e com seu celular para fazer selfie lá na praia e, enfim, ela tomando uma água de coco e panta, e ela levantou e falou assim: eu vou só molhar meus pés e volto. E ela foi ali, molhou os pés e voltou. Quando voltou, o celular não estava ali. Então ela perdeu o contato com algo que para ela era importante, era o celular. Então o que acontece? Uma das coisas que participava fortemente do cenário? O sol forte. Então o que acontece? Toda vez que ela vai para um sol forte, o organismo dela se lembra que ela perdeu o contato com algo que para ela era muito importante, o celular, ok? Foi só um exemplo entre assim, milhares de possibilidades. Alergia na parte posterior da coxa significa que aí precisa ver por onde começou, tá? Se foi nas coxas, na dobra dos braços, né? O importante é o seguinte, foi nessas regiões que foi sentido o contato de separação. Quer ver uma situação? Você está sentado, esperando alguém. Você foi para um restaurante e está sentado esperando alguém. E você sentou-se numa cadeira. Que é muito chique, essa cadeira toda de couro. Enfim, você foi com a mini saia. E por que eu estou dizendo isso? Porque você está com a sua pele em contato direto com essa cadeira de couro. Então, só que a pessoa não apareceu. O namorado ou o candidato a namorado não apareceu. E você, então, não teve o contato desejado. Ou seja, essa pessoa não apareceu, você ficou lá. Agora, que contato que você tinha que marcou esse momento de eu não acredito que ele me deixou aqui plantada, sentada nessa cadeira aqui durante 1 hora. Então, aquele momento impactante, inesperado e vivido de forma dramática, onde que você sentiu? Naquela cadeira. Tudo que estava encostado em você era um contato que você não queria e que estava substituindo o contato com a pessoa, ok? Há mais ou menos 2 anos atrás surgiu no meu pé, embaixo dos dedos, como se fosse uma micose. Isso. Então o que acontece? Onde você foi, onde você pisou, que você sentiu, que você teve um drama, na verdade, na história, né? Porque é assim, ó, vamos supor que você comprou uma sandália especialmente para aquele dia. Não precisa ser uma sandália chique, mas é uma sandália nova, que você nunca teve contato, tá? E aí você reservou o uso dessa sandália, a estreia dessa sandália para aquela ocasião, uma confraternização, por exemplo, de final de ano, né? E aí, o que acontece? Nessa confraternização você tem algo que seu pé está em contato que é novo. Até aí não vai gerar nenhum tipo de alergia. Pode gerar um desconforto, porque se for de couro, está amaciando, mas longe de qualquer alergia. Mas você estava lá, de repente, com uma expectativa de um encontro com uma pessoa, ou você estava numa expectativa de ser um dia agradável, né? Afinal, eu falei de confraternização. Só que deu tudo errado. Deu tudo errado. Se você tinha expectativa de encontro com uma pessoa, e não precisa nem ser relacionamento, pode ser uma amizade, e essa pessoa está muito diferente, meio que te ignorou. Pode ser de um relacionamento, essa pessoa apareceu com outra pessoa. Pode ser de uma expectativa de trabalho, você esperava nessa confraternização se aproximar mais de uma pessoa e falar do seu currículo, enfim. Mas assim, o importante é que você teve situações totalmente desagradáveis que te afastaram de uma expectativa que você tinha.
Mas lembra que tem que ser uma situação impactante, inesperada e com um contexto, de certa forma, dramático. Então o que acontece? Você colocou essa sandália, então o que marca? Uma das coisas que marca a cena? A sandália nova que você reservou para estrear naquele momento. Então ela é o fator causal? Não. Ela é um trilho. Ela ajudou a construir o cenário, tá? Assim como um brinco novo que você coloca para uma festa. E naquela festa aconteceu algo que foi impactante, inesperado e dramático, aquele brinco vai provavelmente começar a irritar, tá? E por que de repente o ouvido direito irrita, tem uma alergia, e o ouvido esquerdo não tem alergia? Vamos supor aquele namorado ou aquele paquera que estava lá, ele fez uma carícia no seu ouvido, pronto, já marcou a região, ok? Então, são assim inúmeras, milhares de possibilidades de desenvolver uma alergia de pele, mas vocês já sabem o princípio. Então, alergia de pele eu só preciso localizar onde e quando, tá? Porque aí daí pra frente flui todas as outras dicas que eu passei para vocês. Coceira no couro cabeludo é sinal que você teve contato indesejado naquele lugar e você quer arrancar. Então o importante é o seguinte, quando é que se manifesta essa coceira? Essa coceira se manifesta quando eu estou ansiosa? Essa coceira se manifesta quando eu lavo meu cabelo com determinado shampoo? Essa coceira se manifesta com ar-condicionado? Essa coceira se manifesta toda vez que um gato fica na minha cabeça? Então, precisa assim, identificar quando é que você tem, vamos chamar de crises, tá? Quando é que se manifesta essa coceira. Mas o importante é que nessa região da cabeça, é a cabeça, que teve um contato ou uma separação, ok? Se for uma criança, como lidar com a alergia? Só com um profissional para solucionar o conflito? Não, porque se você, principalmente se é pai e mãe ou professor, né? Você fala assim, puxa, essa alergia começou tem uma semana. Ou essa alergia começou há 2 dias. Puxa, fica fácil. Porque você começa, se você é pai e mãe, o que aconteceu de diferente na nossa rotina que para ela pode ter sido impactante, inesperada e de uma certa forma dramática? Ah, foi o gatinho dela que morreu. Ah, isso daí foi porque foi na casa do amiguinho e gostou demais de um brinquedo do amiguinho, gostou da boneca da amiguinha e depois ela queria levar para casa essa boneca, mas não podia porque não pertencia a ela, então ela teve que se separar. E criança vive tudo de uma maneira muito mais dramática, muito mais forte, né? Então, a criança, se você vive com a criança, fica mais fácil de identificar porque você acompanha a rotina. O que saiu da rotina dessa criança, que casa-se com a informação de contato e separação vivida de maneira impactante, dramática e inesperada, aí sim está o fator causal. A alergia à fralda descartável é muito comum, né? O bebê poderia ser o quê? Contato, separação, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a fralda descartável, a criança está lá ou com o xixi, o número 1, número 2, mas o que acontece? Às vezes ela fica horas e horas e horas e horas em contato com algo que não é biológico e que muitas vezes é desagradável, né? Uma criança que fez o número 2 e às vezes fica com aquilo. Então, para ela foi altamente desagradável. E se foi desagradável, o que acontece? Toda vez que ela coloca fralda, o organismo se lembra de que aquilo não é legal. Por quê? Porque aquilo vai reter ou xixi ou cocô e ela vai ficar um bom tempo daquele jeito. Por isso que é importante. Colocou fralda descartável? Beleza. É cômodo, é tranquilo. Porém, olha toda hora. Olha rapidinho. Sentir um cheirinho, não deixa, já tira, enfim e tal. E sempre assim. Vamos pensar, olha ao contrário também. Uma criança que está de fralda e ela está ali, bonitinha no colo da mãe, aconchegada. E ela fez um cocôzinho. E o que acontece? Ela está ali, alegrinha. Aí a mãe tira do colo. Não, temos que tirar esse cocô. Deus me livre. Esse cocô fedido, temos que tirar esse cocô. E aí a criança começa a chorar, por quê? Porque saiu do colo da mãe. Saiu do colo da mãe, ela coloca num ambiente, às vezes frio, sai do colo, coloca de costas, levanta as perninhas,
passa isso, passa aquilo, tem que limpar. Ah, não, agora tem que lavar. E lava a criança, e volta para lá, e passa tal. Ou seja, para a criança, ela teve todo um fator dramático. Por quê? Por causa... E aí, o que é o peso ali? Colocar fralda. A criança vira para um lado, vira para o outro, não quer colocar, tá irritada. Pronto, vai dar alergia mesmo. Por quê? Porque saiu do colo da mãe. Mesmo que depois ela volte? Sim. Porque aqueles momentos ali, como ela não tem noção de tempo, foi enorme. Ok? Criança não tem noção de tempo, principalmente bebezinho. E aí, aquele tempo de trocar de fralda foi enorme, tá?